Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Ângela Natel e vamos para a leitura da semana. E toda quinta-feira tem leitura da semana, sim. E olha, eu quero ler um trecho desta biografia aqui, Olga, a vida de Olga Benário Prestes, judia comunista, entregue a Hitler pelo governo Vargas, de Fernando Moraes, pela Companhia das Letras. Uma biografia importantíssima da história e do envolvimento do Brasil com a política nazista de Hitler também. Então, eu quero ler, esse livro aqui é fantástico, porque ele vai ter muita documentação, você tem fotos e documentos, imagens de documentos, também aqui nesta obra, é muito bem completa a narrativa, tem artigos, imagens de documentos oficiais e muita história aqui. Por isso, por se tratarem de fatos, eu quero ler um trecho do último capítulo, que não é um spoiler, é só você fazer a sua pesquisa, como eu sempre vou incentivar aqui no canal, pesquise por si mesmo, não saia repetindo o que ouve, vá pesquisar, verificar fontes, e isso não vale somente para o meu canal e não somente para quando mulheres estão falando. É importantíssimo que, independente de quem esteja falando, de qual o tamanho do currículo da pessoa que fala, verifique as fontes, isso é importantíssimo. Questione. E eu quero ler um trecho do último capítulo que se chama A Caminho da Morte. Então, essa é uma biografia muito completa de Olga, e eu quero ler o começo deste último capítulo, um pouco antes da sua morte. Capítulo 20, A Caminho da Morte. As prisioneiras de Ravensbrück chegaram a passar meses sem notícias do mundo. Por isso, só no final de 1940, Olga ficou sabendo que as tropas de Hitler haviam marchado sobre Paris e, meses depois, tomado a Hungria e a Romênia. As péssimas notícias, trazidas por um grupo de prisioneiras recém-chegadas, pareciam desmentir o otimismo que ela tentava transmitir às companheiras do campo, em uma reunião clandestina para atualizar o Atlas da Guerra. Olga foi, então, obrigada a reconhecer que os nazistas já dominavam 11 países, mantendo sob seu poder quase 2 milhões de quilômetros quadrados de território invadido. A propagação da guerra trazia-lhe um problema adicional, a falta de informações sobre o marido e a filha. Nos últimos meses, ela recebera apenas uma carta da sogra, com nova fotografia da filha, uma carta de Prestes e nada mais. No final da primavera de 1941, Ravensbrück deixaria de ser um campo de concentração exclusivamente feminino. Além das quase 8.000 prisioneiras que lá viviam, foram transferidos do campo de Dachau, no sul do país, 300 homens que imediatamente ocuparam os 2 blocos construídos ao fundo dos pavilhões das mulheres e que permaneciam desocupados até então. A eles se juntaria, semanas depois, uma centena de judeus poloneses vindos das prisões de Zamek em Lublin e Pajak, em Varsóvia. Foi nessa época que Olga contraiu um vírus não identificado que quase a derruba. E como continuasse trabalhando como carregadora de toras de madeira na parte externa do campo, foi preciso montar a chamada Operação Termômetro para que ela fosse transferida de novo para a fábrica da Siemens, onde pelo menos poderia trabalhar sentada. A SS tinha baixado uma norma determinando que qualquer mudança de local de trabalho por razões de saúde só poderia ser feita com autorização por escrito da médica-chefe do campo, Hertha Oberhauser. Emily Handel, velha amiga de Olga dos tempos de Neukölln, encontrou a solução. Pediu auxílio à tcheca Ilza Jolansky, que era especialista em falsificação de assinaturas, para que fabricasse um atestado médico da doutora Oberhauser. Mesmo sabendo que a operação termômetro, assim apelidada porque o atestado dizia que Olga tinha febre alta durante todo o dia, poderia custar-lhe semanas de solitária e surras no Progobok, as 3 levaram o plano avante.
Olga circulou várias semanas pelo campo, levando no bolso o atestado falso, até que a virose passou e ela retornou às toras de madeira. Durante os dias que passou na fábrica, Olga ficou conhecendo a militante comunista alemã Margaret Buber Neumann, que por pouco teria sido sua companheira de aventura e infortúnio no Brasil e que se encontrava em Ravensbrück desde o ano anterior. Casada com o também comunista Heinz Neumann, Margarete lembrava-se vagamente de ter visto Olga no saguão do Hotel Lux em Moscou, alguns meses após a ação de Moabit em 1928. Em 1935, ela e o marido haviam sido convocados pelo Comintern para, junto com o Guild, os Ewert e os Vallée, os Gruber, Victor Baron e a própria Olga, mudar-se para o Brasil e participar da preparação da revolta comunista. O casal Buber-Neumann, segundo revelou Margarete, a Olga chegou a passar algumas semanas num campo de treinamento militar nas imediações de Moscou, recebendo adestramento antes de partir para a América do Sul. Mas às vésperas da viagem, os dois receberam ordens para permanecer em Moscou. As divergências dos Neumanns com alguns dirigentes do Comintern, explicou Margarete, impediram que eles embarcassem, o que provavelmente acabou por lhes salvar a vida. Tanto Olga quanto Margarete perceberam a enormidade que haviam dito naquele instante. Como é que alguém em Ravensbrück poderia dizer que estava com a vida salva? Pelo contrário, a situação das prisioneiras parecia cada dia mais grave. Um corredor de muros altos junto ao arsenal das tropas da SS, na entrada do campo, tinha sido transformado em paredão de fuzilamento. E um belo dia, 5 mulheres foram executadas a tiros por um pelotão militar, por motivos absolutamente fúteis, como roubar uma garrafa de leite na enfermaria ou responder a admoestações. As 5 eram judias e comunistas. O terror que começava a tomar conta do campo aumentou ainda mais quando circularam notícias de que os novos médicos que haviam chegado estavam ali para realizar experiências genéticas com as prisioneiras. Os médicos Otto Gravitz, Karl Gebert, Martin Schumann e o casal de médicos Klaus e Gerda Weyer-Sontag estavam havia vários dias ocupando o salão de uma das casas do comando no campo em intermináveis conferências. Além disso, dizia-se que os 2 prédios de alvenaria que os presos vindos de Dachau estavam construindo ao lado da solitária seriam destinados à instalação de uma câmara de gás e um forno crematório. Hitler teria decidido e anunciaria em breve, comentava-se, a solução final para o que ele considerava o problema judaico, a eliminação pura e simples de todos os judeus dos territórios tomados pela Alemanha. O mês de outubro chegou, com o campo de Ravensbrück mergulhado no mais absoluto pânico. Esse aqui é um pequeno trecho do último capítulo desta biografia documentada, muito bem fundamentada, de Olga, pelas palavras de Fernando Moraes. Recomendo muito, eu vou deixar aqui na descrição, como em todo vídeo da leitura da semana, você pode ir direto na playlist Leituras da Semana, que tem todas as leituras desde o começo delas, já faz mais de ano que estou aqui toda semana com leituras. Então, sempre no vídeo de leitura, na descrição, você vai encontrar os dados, a referência bibliográfica da obra lida, incluindo as páginas lidas naquele vídeo. Você pode pegar esses dados, colocar nas suas redes de busca, e esse livro provavelmente você vai encontrar em sebos, né? Ele já faz um bom tempo que ele foi publicado, e esse aqui é de 1994, então você pode procurar pelo nome, pelo título, pelos dados que estão na descrição. Tá bem? Espero que você tenha gostado dessa leitura. É importantíssimo que conheçamos a história, que entendamos todas as complexidades das nuances geopolíticas de cada época, para não ficarmos em superficialidades, em análises superficiais das questões. A gente incorre constantemente no erro, ou em cair, né, em erro, quando fazemos postagens ou falas superficiais com base apenas na emoção ou com o objetivo de lacrar, né?
Quero fazer uma observação apenas sobre a questão das experiências genéticas. Já ouvi pesquisadores que são muito aplaudidos na internet, a citar que a medicina moderna deve muito às experiências genéticas da do nazismo nesses campos. E isso é uma aberração, uma fala extremamente problemática. Independente se muito do que nós conhecemos hoje na área da medicina foi resultado dessas experiências, nós não podemos simplesmente apontar esses fatos como algo bom saiu daqui. Isso foi a base de muita tortura, de muito sofrimento, de morte, e quem simplesmente aplaude esses experimentos por causa dos seus resultados posteriores, está sendo cúmplice da morte e dessas atrocidades que estão aqui sendo relatadas. Então, fica aqui a observação e a dica para uma leitura crítica e sempre ouvindo e não repetindo o que ouve por aí, ouvindo com atenção e medindo até onde está o limite do caráter de pesquisadores que estão por aí. Tenha uma ótima semana e até a próxima.